Então, agora nós vamos continuar falando desse livro aqui. E nessa parte eu quero falar basicamente da guerra em si. E a guerra começa ali, quando a gente vai ler, parece que é uma sucessão de erros, de telefone sem fio, de confusão, problemas ali entre parentes, né? Como a gente falou, a Europa eram grandes monarquias e no final da guerra todas essas monarquias caem, né? Para levar a democracia. Então o começo da guerra foi um grande telefone sem fio, mas o grande gatilho ali foi a morte do herdeiro do trono austro-húngaro, o que foi Franz Ferdinand, e a sua esposa Sophie. Ele era ele era o herdeiro do trono. O seu tio era esqueci o nome do general, do Kaiser lá da Áustria-Hungria, senhor. Enfim, ele era o grande herdeiro e a Sérvia estava sob domínio da Áustria-Hungria. E o próprio Franz Ferdinand, ele tinha umas ideias, vamos dizer assim, de dar mais liberdade aos eslavos ali na região da Sérvia a participar do governo. Mas alguns setores, principalmente o setor dos militares ali na Áustria-Hungria, eles não eram condizentes, eles queriam manter o domínio sobre a região da Sérvia. E o que acontece? Franz Ferdinand, no dia 23 de julho, é assassinado por um grupo terrorista na época, que era a Mão Negra, e esse aí é o grande gatilho para os problemas começarem e instaurar a Primeira Guerra Mundial. A Sérvia era um protetorado russo e a Áustria-Hungria era um protetorado da Alemanha. E o próprio Kaiser alemão falou que ia dar todo o apoio à Áustria-Hungria em caso de guerra. Então, primeiramente, a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia, porque ela não aceitou uma série de imposições trágicas lá, né? Enfim, pediu a guerra, né? Em resposta à morte do herdeiro do trono. E nisso as tropas russas já começam a se mobilizar. E o Kaiser alemão já entende isso como o princípio da guerra. Tipo assim, se a Rússia já estava se movimentando, a Alemanha já em pronta resposta já resolve também. Enfim, essa foi o grande gatilho. Logo após, a Inglaterra e a França declaram guerra contra a Alemanha, tudo sempre lembrando a questão de interesses, né? A Inglaterra querendo o domínio ali da região dos mares e se despontar como a nova potência, né? Mesmo que seja apoiando os franceses. Lembra que eles tiveram a Guerra de 100 anos com os franceses. Então, assim, os franceses e os ingleses nunca se deram e eles se odiavam, né? Na história mostra lá como os generais ingleses, eles não eram nem um pouco solícitos da condição de ter que lutar ao lado dos franceses, porque eles basicamente odiavam os franceses, né? Enfim, e agora vamos falar um pouco da guerra. O principal foi ali o fronte ocidental, onde a França defendeu o seu território contra os militares alemães, e para isso ela recebeu a ajuda do exército inglês. E a Primeira Grande Guerra, ela veio como uma guerra de tecnologia, uma guerra de forma industrial. E o grande fronte ocidental que foi dado
na fronteira, né, da França, no território francês, foi o grande marco da Primeira Guerra, né? Lembrando que a Bélgica foi totalmente destruída pelo exército alemão. A Alemanha simplesmente atravessou a Bélgica, destruiu, e a grande intensidade da guerra realmente foi no fronte ocidental, e no fronte oriental, tentando segurar o domínio russo, né? A investida russa, e principalmente dando suporte ali ao governo austro-húngaro, que começou a guerra, mas praticamente só atrapalhava os generais alemães. E o que a gente pode falar para a guerra? Guerra é guerra, não tem sentido nenhum. Os soldados eram massacrados, então assim, milhares de mortos em um dia. Lembrando que, como é uma guerra industriais, tinha uma artilharia de grande alcance. É muito falado da metralhadora, né? Aquela metralhadora giratória que destruía tudo, potencial de recarregar muito alto, mas a grande mortandade da guerra foi a artilharia pesada. Então eram bombas assim destruidoras. Teve várias batalhas que foram muito arrematadoras, né? Quando você vai ler o livro, fala disso, né? De bombas que caíam, que soltavam árvores, que as árvores voavam, e antes da árvore cair, ela já estava subindo de novo. Então, principalmente a Batalha de Verdun, mostrando que uma floresta inteira foi destruída, e até hoje, no território francês, ali em Verdun, a destruição total ali do solo, né? Então, foi uma guerra tecnológica. Os alemães, eles queriam conquistar e ganhar a guerra de forma rápida. Foi essa guerra industrial, né, com artilharia pesada, mas a resistência foi muito grande. Apesar do poderio militar alemão, os ingleses e os franceses conseguiram segurar, principalmente por meio dos exércitos, né? Então, ficou muito dito ali da guerra das trincheiras, ou seja, eles ali nas trincheiras, que tinham que ser o máximo estreitas possíveis para não cair a artilharia, né? Então era uma defesa do fogo aéreo que vinha, era colocar as trincheiras bem curtas, e era luta de trincheiras, né? Porque se saísse dali, rapidamente os soldados morriam, né? E qualquer ataque frontal era muito difícil por conta dos arames farpados. Enfim, foi essa luta de trincheiras, né? Para se defender da artilharia, que foi a grande destruidora, destruiu aí, que foi o grande equalizador. E por incrível que pareça, apesar desse conceito aí de guerra total que os alemães colocaram, eles começaram a invadir, começaram a derrubar também navios ingleses, navios caros, por meio de uma tecnologia nova, que eram submarinos, né? Os alemães fizeram os primeiros ataques, inclusive eles derrubaram um navio civil americano, levando a vários, e era o xodó, né? Pra você ver, a Marinha Britânica era o xodó dela. Mas esse conceito de guerra total, ou seja, vamos com tudo, seja a guerra de narrativas dentro das colônias inglesas, e vamos ser rápido. Mas a guerra que era para ser rápida foi muito lenta, vagarosa, triste, e os alemães, eles não conseguiam novos territórios. E às vezes conseguia o território, tinha um contra-ataque francês que conseguia reaver. Então foi uma guerra totalmente diferente, destruidora, que não foi feita de forma rápida. Então foram 4 anos nesse morticínio, nessa máquina de carne moer, né?
e muito triste. Então isso foi o processo do sacrifício ali da sagração da primavera. As pessoas, os soldados foram destruídos ali, sacrificados de forma dantesca, de forma absurda. E muitos ali falam que Deus não pode ser conivente com isso, né? Então surgiu, por exemplo, a ideia da modernidade de falar que Deus está morto, tipo assim, nessa guerra não tem como. E todos os valores de nobreza, de caráter, de lutar pelo país, foram sendo destruídos no decorrer da guerra, porque os soldados, com a moral baixa, viu, ó, isso aqui não tem sentido, nós estamos morrendo em milhares a dia, toque de caixa, por nada, entendeu? Isso aqui passou toda a razão do lógico, a destruição ali era total. Então foi esse clima horroroso, né? Sem falar que as questões climáticas foram intensas naquela época. Ali no próprio fronte oriental é muita chuva, frio, lama. Então quando a gente lê no livro, parece que os soldados não estavam tão preocupados com a artilharia inimiga, porque assim, era certeza de uma morte rápida. Mas os elementos do clima foram os grandes traumas ali da guerra. Porque imagina, foi um dos anos mais chuvosos, como anos antes não havia. Então trincheiras molhadas, cheias de lama. Então dava micose no pé, feria o pé. Imagina, eles falam de lamas, né? O pessoal atolava em lama, não conseguia sair. A bota ficava lá. De repente as pernas ficavam, né? É nesse nível de tristeza, né? Porque assim era ferido e imagina aquele odor de morte, né? De cadáveres. Às vezes as lutas e a artilharia era intenso e não conseguia nem tirar, porque se você ia tirar o cadáver do lado ali, corria o risco de você também, né, do outro soldado também ser alvejado pelos tiros do inimigo, né? Eles falam, tem relato de trincheira de 6 metros de uma com a outra. Então imagina um ambiente muito frio, cheio de cadáveres. Também teve, vamos dizer assim, infestação de ratos que eram selvagens, né? Que mordiam os soldados, que estavam ali se alimentando dos mortos ali, né? Então os ratos eram uma tristeza. Tem algumas histórias que mostram alguns soldados vamos dizer assim, uma empreitada contra os ratos, que conseguiram matar 100 ratos em um dia, né? Enfim, isso foi a guerra, foi uma tristeza total. E as novas tecnologias. E por outro lado mostra também o horror da guerra, né? Novas tecnologias foram usadas e a ética na guerra não existe. A Alemanha começou, por exemplo, a usar gases tóxicos, né? O gás cloro, e os relatos dos soldados é que queimava, parece que tem fogo dentro do tórax. E assim, foi uma das mortes mais horrendas, né, dos soldados, né? E há esses relatos. E isso não foi só de um lado. Os ingleses acabaram fazendo também os seus gases tóxicos e jogaram nos alemães. Não existe ética nenhuma na guerra, não existe caráter, não existe moral. E isso foi a destruição da Europa, né? A grande destruição da Europa e o nascimento da modernidade. A modernidade nasceu em cima dessa tragédia. Enfim, também na guerra, uma nova tecnologia que é colocada são os tanques de guerra. Como eu falei, tem a questão do arame farpado, e os tanques de guerra foram essas lagartas, né, serpente que passou por cima
e abriu espaço para os franceses e ingleses alvejarem os alemães no seu, no seu território. Enfim, outra tecnologia que entrou na época foi os aviões de bombardeio. Ainda não tinha precisão da Segunda Guerra, às vezes as bombas eram soltadas pelos próprios pilotos, né? Mas a tecnologia de aviação também começou na guerra. E essa guerra foi esse grande contraste, né? Do que era antigo do novo. A cavalaria se mostrou, os cavalos que eram os grandes, vamos dizer assim, pontos fortes do exército, que a cavalaria, que era o ponto mais temido nas guerras antigas, se mostrou totalmente desnecessária por conta dos arames farpados. Por exemplo, o Império Francês, no começo da guerra, eles usavam as antigas fardas, né? Brancas, azuis, vermelhas, que era a cor da França. E os alemães falam, olha, é como se fosse tiro ao alvo para nós. Então, gradualmente foi precisando ser mudado o que? A farda, para ser camuflar no ambiente, o uso de capacetes fortes, né? Por conta dos tiros. Enfim, essa máquina de guerra. E por trás, os grandes financiadores financiando o armamento, as novas metralhadoras, os novos rifles ingleses. Se tinha a metralhadora alemã, teve os novos rifles franceses e inglês. Enfim, é isso, gente. A guerra consumiu tudo desses países, tudo era voltado para isso. Então, assim, muito simbólicos que os sinos das catedrais eram derretidos para virar bala para rifle. E sem sentido. Essa que é a guerra, e esse é o resumo da guerra. Então é isso, gente. Vamos parar por aqui e a gente faz a conclusão no próximo vídeo.